Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. Nossa convidada de hoje é jornalista. Já atuou em diversos veículos de comunicação de Novo Hamburgo e da capital. Atualmente possui um escritório de assessoria de imprensa. Marta Araújo trabalhou na Companhia Jornalística Caldas Júnior, iniciando na sucursal de Novo Hamburgo, ao lado de Alceu Feijó, Vinícius Bosley e Gilberto Micaelsi. Depois foi para Porto Alegre, onde trabalhou na Central do Interior da Companhia Jornalística Caldas Júnior. Lá trabalhou diretamente com a Rádio Guaíba e coordenou a cobertura das eleições no Vale dos Sinos. Também trabalhou no jornal exclusivo do Grupo Editorial Sinos e foi repórter da Rádio Gaúcha, também aqui no Vale dos Sinos. Fez algumas inserções na TV, no canal 20 da NET, no programa Revista do Vale, do Alejandro Malo. Como assessora de imprensa, trabalhou para várias marcas aqui da região, principalmente na área do calçado, como Azaleia, Ortopé, Altero. Assessorou também a Encol, Carburgo, Móveis Primavera e Imaco. Em 2008, em sociedade com a jornalista Adriane Costa, fundou A Notícia em Dobro e hoje atende a Mercator Feiras e Eventos, Articola, Fundação Liberato, CFC Valderez e Tipler. Bem-vinda, Martinha. É um prazer tê-la no nosso programa. Não esqueci nada do teu currículo? Não. Até fiquei impressionado com o currículo. Mas foi tu que me mandou. Foi eu que te mandei, estou brincando. Tudo bom, Dejair? Tudo bem, tudo tranquilo. Fazia muitos anos que não nos víamos, né? É verdade, A gente vai um para cada lado, buscando a sua sobrevivência. É verdade. E a gente acaba não vendo os amigos, né? É verdade. Quantos anos trabalhando com a comunicação? Nos faz um relato aí para o nosso telespectador. Olha, toda essa trajetória. Eu sempre digo... Não dá para dizer datas, porque não fica chato, Eu digo para minha sócia, assim, tem no currículo da nossa empresa, enfim, na nossa apresentação, que eu tenho 25 anos de experiência. Ela cresce a experiência e eu fico nos 25 anos. Eu não passo 25 anos de experiência. Não passo 25 anos de experiência. Mas, enfim, me formei em jornalismo na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E ainda na universidade já comecei fazendo jornalismo, comecei com jornalismo empresarial, fazendo jornal, eu até nem coloquei no currículo isso, jornais de empresa das ferramentas Gedore do Brasil e da Steel do Brasil. E ali comecei a ter uma identificação sempre com o jornalismo, mas também na área empresarial. E nunca mais saí dessa, digamos assim, sempre tive essas duas linhas na minha vida profissional. Logo que eu me formei, fui trabalhar na PropTop, que hoje é a agência de publicidade, a ProTarget, né, do Oswaldo Miller e da Maria Helena Piaget. Mas na época a PropTop, a Maria Helena era funcionária do Clóvis Nochon, o filho do Clóvis, o Daniel Nochon, do Grupo Editorial Sinos, né? Então comecei numa agência de publicidade com o Getúlio Nunes, um jornalista que nos deixou há poucos dias atrás. Ele estava em São Paulo? Não, estava em Brasília. Estava em Brasília. Ele, pensando, revivendo um pouco essa situação dele, que eu nem sabia que ele estava doente, fiquei sabendo menos de uma semana antes dele falecer. Pensando assim, foi ele que me introduziu assim, na área da comunicação aqui no Vale dos Sinos. Ele me apresentou para o Clóvis, me levou para a PropTop. O Clóvis me apresentou para a Ortopé, para o seu Horst Volk. E ali eu comecei uma carreira de assessoria de imprensa sem saber muito bem o que eu estava fazendo. O seu Horst queria fazer Gramado, que é hoje, né? E, enfim, nós começamos a mandar matéria, mandar fotos para revistas e jornais da época, para São Paulo e para o Rio, e começamos a trabalhar assim. Em paralelo, logo em seguida, me formei e fui chamada para trabalhar na Companhia Jornalística Caldas Júnior, que estava fechando a Folha da Manhã e iniciando a Folha da Tarde, passaria por uma edição pela manhã, né? A Folha da Tarde sairia de manhã. Ela era vespertina, ela tinha as duas, né? Exatamente.
tinha Folha da Manhã. E aí nós fomos chamados aqui para a sucursal. Lá trabalhava na sucursal o Laranjinha, que recém tinha falecido. Quando eu cheguei eu não o conhecia. Conhecia a família dele. E estava o Feijó, o Vinícius, não podia ter melhor companhia, Claro, né? claro que não, né? E junto com eles tinha o Gilberto Micaelsi, que fazia, digamos, o lado comercial, né, da sucursal. E ali eu comecei a fazer, me especializei no Vale dos Sinos. Tinha a Adriana Tomasi, minha colega, o Luiz Pires, que hoje está também na RBS. A gente trabalhou por quase 3 anos na sucursal. Logo em seguida eu casei com o João Carlos Araújo, que é meu marido até hoje, que é uma coisa meio que não está mais tanto na moda, ter tantos anos casados, né? A gente já está bastante tempo casado. Eu ia perguntar, é com o mesmo? Com o mesmo, exatamente. Estamos há muitos anos casados, temos um casal de filhos. A Marina, que é historiadora, e o André, que é jornalista, hoje já é doutorando em comunicação. Netos já tem, não? Não tem. Meus filhos estão estudando ainda. Ainda estão se formando. A minha filha também já é doutora em história, enfim. E continuamos morando aqui. A gente morou, o João originalmente era engenheiro de Minas, portanto, logo que eu saí da Caldas Júnior, quando faliu a Caldas Júnior, a gente foi morar em Santa Catarina, lá em Lauro Miller. Ele foi trabalhar como engenheiro de Minas na época. E eu fui trabalhar numa rádio lá, chamada Rádio Cruz de Malta. Era uma cidade que 10 mil habitantes tinha tanto. Eu tinha um programa das 11h30 ao meio-dia, dando receitas, falando com as vizinhanças, muito legal. E saindo dali, quando eu retornei, daí fui para o Jornal Exclusivo e para Rádio Gaúcha, porque o pessoal da Caldas Júnior faliu a Caldas Júnior em 88, eu acho, mais ou menos por aí, 86, eu acho que foi a Caldas Júnior faliu, e aí o pessoal da Caldas Júnior foi todo para a RBS. Quando eu retornei de Santa Catarina, me chamaram para trabalhar na Rádio Gaúcha e eu fui. Mas eu estava, nesse intervalo, eu fiquei no Jornal Exclusivo, onde eu conheci muito dessa coisa da economia, do calçado, da economia da região, que me ajudou e me ajuda muito até hoje. E o Exclusivo é desse segmento, né? Então, desse segmento. Específico. E o Feijó também, na época, me levou, e eu fiz matérias especiais. Eu me lembro que o Feijó me convidou para fazer uma matéria especial com o Cláudio Strasburger, que ele era muito amigo na época. Sempre foi muito amiga do Cláudio, e eu trabalhando no Exclusivo, fiz uma capa da NH e coisa e tal, né? Uma colaboração, digamos assim. Nós dois somos mais ou menos da mesma geração, né? Isso. Ou muito próximos, assim, eu talvez um pouco mais velho e tal. Com certeza, muito mais velho. E nós somos do tempo da Lettera 22, né? Sim, tu lembra, né? sim, imagina. Que era o nosso notebook, né? Da época, né? O filme preto e branco, o laboratório fotográfico, buscar notícia, às vezes caminhando longe na cidade para ir chegar até onde estava o fato para a gente narrar ou escrever para o nosso leitor. Tem saudades? Muito. Tenho muita saudade de ser repórter. O que eu levo, assim, eu sempre digo que a minha vida, mesmo ela tendo esse lado da assessoria e esse lado do jornalismo, que foi muito forte, assim, de repórter, eu sempre levei para o meu trabalho em assessoria o meu lado de repórter. E hoje a minha sócia, a Adriane Costa, como tu falou aí na abertura, ela também é jornalista, a gente se conheceu na RBS TV, nos conhecemos juntas, assim, dentro de um trabalho de jornalismo forte, e a gente leva isso. Então o nosso olhar jornalístico é a nossa paixão. Eu tenho muita saudade de ser repórter. Eu acho, assim, que tu não pode perder aquela curiosidade, aquela paixão, assim. O André Machado, que está hoje na Band, meu amigo de Rádio Gaúcha, quer que eu faça o que eu fazia na Gaúcha, que eu faço na Band com ele, né? Ele tem um programa ao meio-dia lá. E aí, para, digamos, dar notícias do Vale. Eu tenho muita vontade de fazer isso de novo, sabe? Estou pensando se vou fazer, se não vou, mas é que é muito difícil ser repórter, né, Deus? Todo mundo acha que é muito fácil hoje, qualquer um posta alguma coisa, mas é muito difícil ser repórter. É muito difícil. Eu lembro para falar, eu falava na Rádio Gaúcha, se eu somar todos os minutos que eu falava na Rádio Gaúcha, talvez somando não daria 10 minutos. Mas quanto eu trabalhava para isso? Às vezes trabalha-se a manhã toda para... um boletim de 1 minuto. Um boletim de 1 minuto. Exatamente. Né? Tu trabalhaste ao longo da tua carreira nas 3 mídias, né? Jornal, rádio, fez TV, pouco mais fez, Sim. né?
E agora, na era digital, as coisas estão muito mais fáceis, né? Hoje todo mundo virou repórter, jornalista, né? Informante e tal. Tu tem alguma preferência por uma das três mídias, não? A faculdade da Unicinos, ela formava gente para trabalhar no jornal impresso. Então, eu saí dali com uma ideia fixa de jornal impresso. Eu me lembro uma passagem, deixa eu te interromper, da Unicinos, o jornal NH, onde eu trabalhei. Sim. Nós já estávamos há um ano e pouco usando os famosos laptop, né, os computadores portáteis, aquele na redação. E a Unicinos ainda estava na letra 22. Então o pessoal saía de lá da Unicinos e vinha para a nossa redação. O que é isso? O que é isso? Eles ainda estavam na Laudas. O Grupo Sino sempre foi pioneiro em muitas coisas, né? Sim, tecnologia. E nessa tecnologia a Unicinos estava atrasada. Né? Fecha parênteses, continua. O entrevistado é tu. Mas é bom trocar isso, né? E quando eu cheguei na Caldas Júnior, por exemplo, lá na redação, na nossa redação aqui em Novo Hamburgo, a gente tinha máquinas mais modernas. Quando eu fui para a Central do Interior, a Caldas Júnior era uma empresa muito tradicional, convencional, então, digamos, tinha um bom parque gráfico, um excelente parque gráfico, mas as máquinas eram muito antigas. Quando eu cheguei na Central do Interior, também me assustei. Eu tive muita tendinite, porque eu tinha que fazer muita força para datilografar, né? Mas, enfim, a Unicinos... Eu usei uma máquina chamada Underwood, uma máquina alemã, que era um troço preto grande. Eu usava Telex, gente. Telex, da fitinha, furadinha. Se eu contar isso pro meu filho, uma coisa... Que isso? É verdade, usei Telex. A gente mandava matéria da Caldas Júnior daqui, da sucursal daqui para Porto Alegre. Olha só, de novo, eu vou 40 quilômetros. Eu ia no correio, sentava do lado do manobrista ali, que fazia as histórias, do cara que datilografava o Telex, não sei como é que se chama. E em determinado momento ele saía e eu continuava, né? Porque era uma máquina de escrever, era né? Uma máquina de escrever furando aquele papelzinho. Furando o papelzinho, que é como chegava na central de Telex da Caldas Júnior. Eu me lembro que a primeira cobertura de praia que nós fizemos pro NH foi... Com Telex. A primeira não, uma das, né? O Telex já foi um avanço. Porque nós começamos a fazer a cobertura de praia, eu levava no ônibus da Unesul o envelope com os filmes e as laudas, né? Aí depois passamos para o Telex, uma maravilha, né? Hoje, então, faz assim, a notícia está... Tá lá. Deixa eu só te contar uma curiosidade. Tu vai me contar depois, porque nós precisamos fazer agora um intervalo para os nossos apoiadores. Na volta, ela vai me contar... Sobre uma curiosidade da Caldas Júnior. Uma curiosidade da Caldas Júnior. Voltamos já.